Fala, turma, bom dia. Capítulo 2 do mesmo livro ainda, Seja Singular. A impotência induzida. É um capítulo denso, vou tentar ser rápido para explicar ele para vocês, mas achei muito legal e esse livro é muito foda. Esse capítulo começa com ele explicando sobre um experimento que foi feito a alguns cachorros. E esse experimento envolvia o seguinte, tá bem? Esses cachorros eram colocados numa plataforma, numa gaiola, e a intenção dessa gaiola era fazer com que eles fossem induzidos a comportamentos. Então era colocado dentro de uma estrutura de metal embaixo com uma coleira, e em alguns cachorros um choque era induzido, lógico que isso não machucava o cachorro, mas incomodava ele, e se ele batesse a cabeça numa estrutura, encostasse a cabeça numa estrutura, esse choque era interrompido. Então o cachorro ele entendia por comportamento que se ele fizesse aquele gesto, ele parava de sentir o desconforto. E num outro grupo de cachorros tinha a mesma estrutura, todo o mesmo processo, mas quando esse cachorro tocava nessa placa com a cabeça, o choque não era interrompido. Então o cachorro entendia que não adiantava ele fazer nada, ele ficava condicionado a receber aquele choque que era desconfortável para ele, tá bom? Com relação a esse experimento, o que ele quer fazer e ele quer nos induzir a entender, tá bom? É que num segundo momento foi criado um novo experimento para esses mesmos cachorros, aonde existia a mesma plataforma de choque de um lado, uma estrutura para que eles pudessem saltar, e do outro lado um piso de borracha, onde eles não tomariam mais o choque. Os cachorros do primeiro experimento que entenderam a questão da placa e pararam de tomar choque, rapidamente entenderam que eles podiam pular aquela estrutura e ficar no piso de borracha sem tomar choque. Os cachorros que tomaram o choque, mas não conseguiam desarmar com o toque na placa, aceitaram aquele desconforto e por vezes até deitaram na plataforma de metal, choravam, ficavam incomodados com aquela situação, mas não saíam dela. Tinham a oportunidade de fazer a mesma coisa que os outros cachorros para ficar no piso de borracha, mas não faziam. E no experimento fala que inclusive eles viam os outros cachorros fazendo o processo de pular e ainda assim eram conformados e não faziam nada. Por que ele está falando sobre esse experimento e aonde ele quer chegar com esse experimento? Ele fala muito sobre os nossos métodos avaliativos na escola e o quanto eles não de fato nos preparam para ter uma mentalidade de sucesso. Eles nos preparam para sim, nos tornarmos mais inteligentes, mas sem essa percepção de que a inteligência é relativa. Isso é muito legal nessa parte do capítulo, tá bom? E aí ele cita alguns exemplos, e um exemplo que ele vem falando desde o início do livro é de uma mulher que desenvolveu uma meia calça sem a parte da frente da meia calça. E aí ele mostra pra gente o quanto de desafio ela sofreu para poder conseguir quebrar essa indústria de meia calça que já tinha um formato pré-determinado, e ela teve que acreditar nesse processo e através da mentalidade dela de vencedora, porque ela não tinha condições de ser uma pessoa tão inteligente ou financeiramente próspera para romper aquilo. E aí no livro ele mostra muito isso, como essa mentalidade dela é que de fato levou ela ao sucesso, porque ela não tinha todas as melhores condições para poder conseguir fazer isso e ainda assim conseguiu. Então, ele nos convida a várias reflexões, e uma delas é a seguinte: há sérias suspeitas de que a maneira equivocada como vemos e compreendemos a inteligência cria um círculo vicioso em relação à nossa autoestima, o que afeta a nossa autoconfiança. É como se fôssemos induzidos a nos ver como inferiores e impotentes, e, em consequência, inadequados para a vida.
Então o que ele está falando é que em momento algum ele condena o ensino, ele condena a escola e ele fala que isso é ruim, tá bom? Mas ele fala que é falho nesse sentido, porque não aprendemos a ter um mindset de sucesso, uma reformulação da mente. Então, se eu faço vários exames, vários testes na minha escola e eu não tiro bons números de quantidade, obviamente eu entendo e sou induzido ao longo da minha vida a perceber na minha mente que eu não tenho tanto direito quanto outras pessoas que foram tão bem sucedidas naqueles testes, tá bom? E aí ele fala de uma coisa que eu achei muito interessante, eu até escrevi aqui, ó, porque eu vivo muito isso, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. É um cara, aí ó, deu pra ver, ó, um cara muito forte e no espelho ele se enxerga muito fraco. E aí ele fala que existe uma diferença muito grande de quem somos versus a ideia de que temos de nós. Então existe uma diferença muito grande de quem o Lucas é e de quem ele enxerga que ele é. E eu sofri muito com isso durante muito tempo, galera. Por isso que eu estou falando isso como eu estou falando e acredito que por isso esse livro está mexendo muito comigo. E vai mexer muito com a vida de vocês também, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, tá bom? A gente se torna uma vítima dessa impotência induzida. Então eu, na minha escola, tá bom? Não fui um aluno exemplar. E isso me induziu a acreditar que talvez eu não tenha tanto mérito quanto outras pessoas. E essa é uma ideia muito errônea da minha vida e da vida de qualquer outra pessoa que pensa isso. Porque não é a escola quem determina o meu sucesso. Não é a escola quem determina os meus resultados. Seja em qualquer área da minha vida. Inteligência não tem a ver com sucesso. Inteligência é um fator que pode agregar valor a tudo que você está construindo, mas não é o pilar de tudo. A mentalidade é o pilar de tudo. A mentalidade é o pilar do que a gente vem construindo, exatamente com esse desafio do ano inteiro. E aí ele vem falando sobre várias outras coisas que eu achei muito legal, mas o ponto-chave desse capítulo é exatamente esse. É a gente entender que às vezes somos moldados por uma inteligência que não é de fato o que nos move na vida. O que nos move é a nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos. Isso é muito legal. O que estamos afirmando é que, quando se trata de resultados práticos, a inteligência é um fator secundário. O fator primário é o nosso modo de pensar. Acabei de falar isso. Muito legal. E aí ele explica um pouco mais sobre exatamente essa teoria da mentalidade. E ele usa, no final, o exemplo que eu achei muito legal. E eu vou tentar criar essa mesma historinha para vocês aqui agora. Que é a história do João, que nasceu em família rica, era muito inteligente. E em poucos anos ele conseguiu deslanchar na vida, porque o pai dele era muito influente, colocou ele em rodas de sociedades que tinham alto poder aquisitivo e ele de fato deslanchou na vida. Só que o João era um cara muito complexo e não acreditava em valores, em princípios, era desonesto e ele comprava as pessoas através do dinheiro e tudo mais. E ele passou a ter vários problemas por causa disso até o momento que ele foi preso. Então a gente tinha todos os fatores para que o João fosse um cara extremamente bem sucedido. E ele de fato não foi e foi preso. Em contrapartida, Maria nasceu numa família pobre, humilde e aprendeu muito com a sua avó sobre valores, princípios. E sempre na vida, quando ela encontrou um problema, ela foi buscando as soluções para aquele problema e vencendo na vida. Até quando ela teve a oportunidade de abrir o seu primeiro restaurante. Ela abriu o seu primeiro restaurante, continuou sendo a mesma pessoa que era, com o mesmo mindset, a mesma forma de pensar. E em pouquíssimo tempo, em 5 anos, ela já tinha uma rede de restaurantes de mais ou menos 15 lojas. E até quando ela chegou no final da sua vida, e de fato já tinha conquistado todas as coisas que ela queria e sonhava, e aí ela resolveu aposentar em função da sua idade e já estar mais tranquila com relação a todas as coisas.
E aí ela teve a oportunidade de comprar do João um sítio que estava indo a leilão por vários problemas que ele teve em várias outras áreas da sua vida. Então, são duas histórias que se contrapõem e eu achei muito legal ele terminar desse jeito, porque ele cria exatamente o contexto favorável para a inteligência ser algo próspero na vida de alguém e a inteligência não sendo algo para trazer prosperidade na vida de alguém. E o que de fato mudou essas pessoas foi uma mentalidade com princípios, valores e tudo que rege a nossa vida. Então, galera, esse é o capítulo 2 do livro Seja Singular, a impotência induzida, que a gente possa enxergar em todas as nossas situações da vida o quanto, sem perceber, o nosso inconsciente nos sabota. De novo, convido vocês a serem os autores da própria história da vida de vocês. Quando a gente pensa, e isso vem muito na minha cabeça, no cristianismo e no que eu venho aprendendo com Cristo, isso também me faz pensar de uma maneira diferente em quem eu sou, porque Cristo nos coloca numa posição de governo sobre todas as coisas da terra, desde que respeitamos todos os princípios e valores pregados por Ele. Isso é muito forte. E Ele não nos fez imagem e semelhança do Criador para que sejamos medíocres no sentido de pensarmos coisas ruins sobre nós. Isso é muito poderoso para mim. Quando eu entendo isso e eu enxergo que eu sou imagem e semelhança de algo muito grandioso, eu não posso me enxergar de uma maneira diminuída. Eu tenho que tentar ser melhor a cada dia e é isso que eu venho buscando e eu espero que vocês façam o mesmo. Galera, me demorei demais hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana. Forte abraço.